O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fam.br. Medida adotada por diversas empresas ao redor do mundo para evitar a expansão do novo coronavírus, o home office, ou o trabalho em casa, foi assunto de entrevista nesta sexta-feira, dia 20, no Liberal no Ar, com o João Palmeira. Ele é consultor sênior e membro do Conselho de Administração da Franklin Covey, que é uma empresa de aprimoramento de resultados. Ele conversou comigo, Bruno Moreira, e com a Thalita Bristotti. Bom, João, em casa a gente tem várias distrações, tem a TV, quem tem filho, né, tem as crianças para cuidar, cachorro, enfim. Como focar o trabalho durante esse período em que as empresas, então, decidiram que os trabalhadores façam a jornada em casa? Olha, existem uma série de ações que a gente pode fazer. É importante criar uma disciplina. Às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em ser disciplinado, em fazer alguma coisa dentro de um determinado horário, por exemplo. Então é preciso manter o foco. E uma das maneiras de fazer isso é criar um ambiente propício. Por exemplo, se você gosta muito de café, você precisa ter o café ao seu lado. Água, ou qualquer outra coisa que evite você parar de tempos em tempos para ir buscar e automaticamente dispersar a atenção. Então evitar perder foco é um deles, criando esse ambiente. O outro é definir um horário de trabalho que você possa seguir. E aí, quando eu estou falando de horário de trabalho, eu estou falando, por exemplo, de você dizer o horário de início, porque você continua trabalhando. O horário dos cafezinhos, porque muitas vezes a gente levanta da mesa, vai para um corredor. O horário de almoço e o horário de término também. Porque é fácil você trabalhar em casa e trabalhar, às vezes, estendendo o seu horário. Não que isso seja ruim, não é. Mas se você definir horário bem claros, você vai continuar sendo produtivo, vai continuar fazendo as suas entregas, apesar de ter mudado o ambiente. Quando a gente fala de horário, você tem que programar, inclusive, paradas estratégicas. Então, a cada hora, por exemplo, uma parada de 5 minutos. Você vai ao banheiro, você dá uma olhadinha nos recados do telefone, você toma alguma providência se for preciso, porque às vezes o filho está em casa, você tem um cachorrinho ou o próprio cônjuge. Então, com algumas mudanças de comportamento, além da disciplina, isso pode te ajudar. Um outro ponto, por exemplo, é ter um cômodo, uma área em que você possa manter o maior foco possível. Você pode eleger o canto de um quarto ou da sala, se for possível, mas criar um ambiente de trabalho, colocando ali o computador ou o iPad, ou onde você já tenha um desktop, mas que seja de fato, como é hoje no trabalho fora de casa, né, aquele lugar onde estão as coisas que você vai precisar. Informações, o próprio equipamento, um telefone às vezes ao lado fixo, além do seu próprio celular. Porque é muito fácil você se perder, já que muitas pessoas não têm essa prática comum de trabalhar em casa. E mesmo os que têm, eles estão sujeitos a todo tipo de intervenção. Uma outra prática é usar fones de ouvido. Tem pessoas que qualquer barulho distrai. E tem pessoas que, como é o meu caso, desde muito cedo, colocar um fone de ouvido, deixar uma música rolando, faz com que eu me distraia. No sentido de, quando eu ouço a música, é como se eu estivesse fazendo ali um momento de tranquilidade. E quando eu estou trabalhando, a música desaparece. Então, manter, às vezes, uma música clássica, por exemplo. Né? Um outro ponto essencial é criar um acordo com os familiares, porque a família, os filhos pequenos, a própria esposa ou esposa, às vezes eles não se tocam, eles não têm a noção da dimensão da importância de você manter o foco. Então, se você é uma pessoa que, por outro lado, qualquer coisa acaba tirando a atenção, te distrai, identificar e criar um acordo para que haja a menor quantidade de ruído possível. Isso vai te ajudar a manter essa atenção, esse foco tão importante. Outra coisa que nos rouba a atenção constantemente é o celular. Então, você pode usar o celular de duas maneiras. Uma, evitando de olhar para ele todo o tempo. Então, tira qualquer uma dos sinais, como o do WhatsApp, quando entra mensagem, ou qualquer outro que te chame a atenção, não é? E
marque para si mesmo olhar a cada período de tempo. Pode ser a cada 20 minutos, a cada meia hora, a cada 1 hora. E pode usá-lo também, por um outro lado, para que ele te ajude a manter o foco. Como você faz isso? Você olha para a atividade, calcula mais ou menos quanto tempo você vai precisar, 10, 15, 20, 30 minutos, coloca no celular e não atenda e não faça nada que não seja aquela tarefa pelo período até que ele toque. Isso vai ajudar você a começar e terminar, porque o grande desafio da maioria das pessoas é que elas vão abrindo frente. Elas olham para o computador, começa um e-mail, toca o telefone. Ela para, atende o telefone. Para o telefone, ela olha para o celular. Aí ela vê uma mensagem, ela está conversando com alguém, alguém chama, ela levanta e vai dar atenção. Então, muitas vezes, ela vai abrindo frente para tomada de decisão, para e-mail que tem que ler, para e-mail que tem que escrever, só que não termina, porque a quantidade de interrupções é muito grande. Então, se você tiver um tempo pré-determinado para cada atividade, você se torna mais produtivo. Uma outra coisa que pode ajudar, faça uma lista de prioridade antecipada. E mais do que fazer uma lista, porque papel aceita qualquer coisa, é seguir aquilo que você identificou. Então, defina para todo dia entre 3 e 5 tarefas que são essenciais, que você não pode deixar de lado. Isso vai te ajudar a manter o foco. E para ajudar a definir, você tem que definir quais são os objetivos para aquele dia. O que você precisa fazer que é indispensável e que vai te ajudar a fazer a entrega no final do período. E, João, justamente, né, existem algumas funções que têm metas para serem atingidas, mas não necessariamente em casa é possível cumprir todas essas metas. Como que o funcionário pode trabalhar mentalmente justamente para entender que nesse período talvez ele não produza como produzia quando está dentro da empresa? Isso é um acordo que deve ter sido feito entre o líder e a equipe. No entanto, isso não impede de que as pessoas atinjam resultados. Uma técnica que pode ajudar é fazer uma coisa por vez. Porque a gente tem, às vezes, o desejo de querer ser produtivo e acreditar que é possível fazer 10 coisas simultaneamente. Isso é uma falácia. Tem um monte de pesquisa, Yale, Harvard, Stanford, que mostram que quando a pessoa ela faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, 2 ou 3, a principal acaba se perdendo. Por isso que hoje em dia, baseado numa lei americana, é que você é multado se você fala ao celular. Porque às vezes você está com o celular e o celular está tão perto do seu cérebro dirigindo que você temporariamente não consegue enxergar o que está à sua frente. Retarda a tua capacidade de decisão em alguns segundos. Mas se você estiver a 100 km por hora e tiver um retardo de tomada de decisão de 3 segundos, você bate um carro da frente. Então, uma coisa de cada vez vai te ajudar. E um problema, o Brasil é campeão, é o país mais ansioso do mundo. Uma pesquisa da OMS recentemente mostrou que nós temos 18,9 milhões de pessoas com ansiedade. O que a gente precisa fazer? Se você entrar num estado de ansiedade, querendo entregar muito, e as dificuldades inerentes do novo ambiente estiverem te cercando, fecha os olhos, respira profundamente e vai soltando devagarzinho, contando até 10. O cérebro é altamente sensível à oxigenação. Isso vai ajudar você a melhorar a sua condição cardiorrespiratória, porque às vezes quando a gente está ansioso, a gente respira de uma maneira ofegante, a gente perde o foco, perde a concentração. Então é uma coisa simples que qualquer pessoa pode fazer. Agora, João, para quem está acostumado a passar muitas horas fora de casa, às vezes fazendo hora extra, como lidar com esse novo ambiente em que você não tem nenhum monitoramento, você é o responsável pelas suas próprias atividades, sem que exista uma presença física te acompanhando ao lado de um colega de trabalho ou mesmo de um líder do seu ambiente. Para quem está acostumado a realmente trabalhar demais, qual é a recomendação, quais são as observações que você faz em relação a essa característica e o trabalho dentro de casa? Olha, 2 coisas. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, planejamento. Quando a gente fala de autoconhecimento, dizem que Sun Tzu, que foi um estrategista militar, ele comentava mais ou menos o seguinte: se você conhece o inimigo e não conhece a si, ou vice-versa, para cada batalha que você entrar, você ganha uma, perde a outra. Se você não conhece a si nem o inimigo, vai perder todas. Agora, se você conhece a si e o inimigo, fique tranquilo, você ganha a guerra. O que eu quero dizer com isso? É que todos nós temos fortalezas, mas também temos fraquezas. E mudar, como nós estamos mudando de uma maneira tão abrupta, todo um comportamento e uma habitualidade exige, primeiro, tomada de consciência.
Segundo, uma autoavaliação. Verificar o seguinte, qual ou quais são as coisas que podem me tirar do foco. Por exemplo, a gente tem TV, tem os pop-ups do computador, tem as pessoas dentro de casa. Então, quando a gente fala de autoconsciência e planejamento, o que eu quero dizer é o seguinte, você precisa identificar qual é o seu melhor momento de energia. Algumas culturas orientais dizem que o melhor momento de energia é perto do nosso nascimento. Então, se você nasceu de manhã, provavelmente sua energia de manhã está melhor. Para os ouvintes que estão aqui acompanhando, parem para pensar. Em que momento você está melhor? De manhã? Na hora do almoço? Final do dia? Esse é o melhor momento para resolver os problemas e para que você possa conseguir manter o foco numa nova situação. Uma outra coisa é tomar todos os cuidados que você pode fazer, mesmo que aparentemente sejam simples. Exemplo disso, o WhatsApp. A gente tem grupos de família, nós temos os grupos de amigos, os de interesse e os de trabalho. Mantenha-o silencioso. Olhe o seu WhatsApp em paradas estratégicas. E uma coisa que pode ajudar é prometer a si mesmo um prêmio para alcançar sua meta diária. Então, há um ditado que diz, de grão em grão a galinha enche o papo. Uma coisa por vez. Foco e atenção naquela atividade, naquele momento, vai te ajudar a evitar a dispersão. Porque quando a gente olha para um dia inteiro, para uma nova rotina, para uma série de coisas, talvez, de novo, a ansiedade e a incerteza ela se instala. Quando isso acontece, a gente perde um pouco da noção de realidade, perde um pouco da noção da importância. Então é isso que você tem que fazer. Olha para o teu dia, você deve planejá-lo com antecipação de pelo menos um dia anterior, defina o que é extremamente importante, 1, 3, 5 ações, foque nessas ações. Não significa que você não vai fazer o resto, mas significa que no final do dia você conseguiu fazer aquilo que realmente era importante. Se você faz isso, com certeza terá melhores resultados. A gente tem na Franklin um treinamento chamado 5 escolhas para uma produtividade extraordinária. Entre outras coisas, nós passamos exatamente por aí. Sem um planejamento adequado, a gente tenta fazer tudo e não faz nada direito. Com um planejamento adequado, você vai fazer tudo aquilo que é importante. E, João, para complementar a nossa conversa, hoje, por exemplo, vai ser meu primeiro dia de home office, depois que deixar aqui o estúdio das rádios do Grupo Liberal. Tem alguma recomendação em especial para quem vai inaugurar o seu tipo de atividade no home office durante esse momento aqui do coronavírus? Tem. Eu acho que para todos nós, inclusive estou em home office, né, de que você, primeiro, se conscientize da importância desse momento de manter sobriedade e equilíbrio. É um momento difícil para todos nós, mas é um momento em que nos dá a chance de aprender. Então, encare esse momento como um momento de aprendizado. É interessante pensar nisso. Eu me lembro de Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, e quando ele foi preso nos campos de concentração de Auschwitz, ele tomou algumas decisões. A primeira era sobreviver, a segunda era ajudar, e a terceira aprender. Aí eu te pergunto, aprender num campo de guerra como prisioneiro? Muito difícil. Nós estamos numa situação muito difícil. Alguns, como na Itália, Inglaterra, usaram o termo guerra. A gente ouviu isso hoje, mas estamos num momento de guerra. Guerra contra alguma coisa que a gente não conhece, que a gente não controla, que vai nos afetar. Na verdade, já está afetando. Então, manter sobriedade, a consciência de que é um momento que, como Viktor Frankl disse, de aprendizado. Aproveitar os momentos que você pode com as pessoas que você ama. Dar um pouco mais de atenção, porque a vida moderna, ela tira isso da gente, mas com sabedoria. Dividindo o teu tempo, criando aquilo que eu comentei. O ambiente adequado, o local adequado, tirando as distrações, criando regras para que você possa manter a concentração, definindo objetivos os quais você precisa e quer atingir, definindo o horário, e tendo a consciência de que é um momento para que você possa descobrir novas habilidades. Isso ajuda a diminuir esse estado de ansiedade e aumentar o nosso estado de produtividade. Porque a gente pode estar ocupado um dia inteiro sem ser produtivo. Mas quando você foca naquilo que é mais importante, você pode trabalhar talvez até menos horas, mas o resultado será outro. Então, para todos aqueles que vão começar e que não têm experiência, sigam talvez alguns desses conselhos e com certeza você daqui a 1, 2, 3 dias vai estar muito
mais acostumado a uma rotina de trabalho e de participação familiar, e fazendo isso você vai criar um equilíbrio, que inclusive é algo que falta para muitas famílias. Hoje, com o advento do celular, nos últimos 30 anos, a gente fica mais no celular. O brasileiro, na verdade, no ano de 2018, foi identificado como o segundo povo que mais fica no celular, não é, no mundo. A gente chegava a ficar quase 3 horas e 41 minutos, quer dizer, é muito tempo para você estar diante do celular e perdendo a chance de conexão humana. E quando a gente fala de conexão humana, a gente está acostumado a ouvir a palavra conexão para a internet. Conexão humana exige 2 variáveis. Primeiro, presença física. Você tem que estar junto. Eu posso estar do lado de uma pessoa, num ônibus, viajando ou num avião, e ter presença física. Mas falta uma segunda variável para ter conexão humana. A segunda variável é atenção. E isso é que falta muitas vezes. Você pode estar no mesmo ambiente que alguém, mas não dando atenção a essa pessoa. Aproveita. É um momento de mudança de paradigma. Isso pode ajudar muito a gente a se adaptar a esse novo momento. Muito bem, João. A gente agradece pela sua atenção conosco aqui do Grupo Liberal nessa conversa sobre home office durante o Liberal no Ar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos que estão nos ouvindo e a vocês também. Ouvimos o João Palmeira, consultor sênior e membro do Conselho de Administração da Franklin Covey, empresa de aprimoramento de resultados.